Eu estou realizando um sonho de muitos anos na minha vida, que é fazer um culto de aniversário. E como eu falei ontem no Instagram, é muito difícil preencher tudo isso, porque depende de muita gente, depende de um bom espaço. E a minha primeira ideia era fazer num lugar pequeno, reunir meus amigos músicos e cantores, mas eu pensei, cara, se a gente já vai tentar estar junto, por que não fazer isso para colocar mais amigos e pessoas para estarem juntos, participando, vivendo esse momento? E aí eu tive a ideia de fazer o culto aqui na minha casa, Batista em Glória, e convidar os meus amigos, a minha família, os meus amigos de perto, os meus amigos de coração, os meus amigos de arte, de sorriso, de vida, de coração entregue também. E eu quero que você nessa noite se divirta com a gente. Faz como você quiser. Se você quiser ficar de pé, e eu sugiro que fique. Se você achar que é melhor não, eu ainda sugiro que fique. Mas fique à vontade, porque a gente vai cantar umas músicas aqui de gente feliz. E gente feliz canta de pé.
dessa casa já percebeu que o repertório tá bem a nossa cara, né? Mas eu tô muito feliz, eu tô vendo as caras aqui, eu tô reagindo, cara. Gente, os meus amigos lá do Coral Jovem de Brasília, eu amo muito vocês, é sério, é sério. Eu estaria um pouquinho menos empolgado se vocês não tivessem vindo. Muito obrigado por terem vindo. Eu amo vocês também. Os meus amigos Doutores de Esperança. Gente, a Lu é uma querida, ela é a nossa coordenadora do projeto, a diretora do projeto hoje. E é uma honra para mim ter a nossa diretora presente no meu aniversário, que coisa linda. O nosso projeto faz visita a hospitais, a gente canta, a gente ministra a palavra, a gente leva vida, cura as pessoas e a gente deixa o ambiente transformado e sai dele transformado também. Obrigado, Lu. Eu amo ser parte dessa família. Muito obrigado, gente. Que lindo. Vamos cantar mais.
Cadê os homens? Vamos lá, fazer esse refrão aí? 1, 2, vai. Eu te bendirei, ó Senhor. Eu te bendirei. Eu te bendirei, ó Senhor. Glorioso nome bendirei. Espera aí. Teu glorioso nome bendirei. Tá? Teu glorioso nome bendirei. Pegaram? Façam aí. 2, vai. Teu glorioso nome bendirei. Isso aí. Cadê as irmãs que cantam graves, os contraltos? Tem, né? Tem contralto aí que eu sei. Cadê os contraltos? Aqui. Isso aí. Eu te bendirei, ó Senhor. Aqui, né? 1, 2, vai. Eu te bendirei, ó Senhor, eu te bendirei, eu te bendirei, ó Senhor, teu glorioso nome bendirei. Vocês viram essa notinha mais aí? Não me bendirei. Ok? Vocês, as irmãs das vozes mais graves. 1, 2, vai. Eu te bendirei, ó Senhor, Eu te bendirei. Eu te bendirei, ó Senhor. Teu glorioso nome bendirei. Isso aí, pegamos, né? Aí agora, cadê as irmãs da gritaria aqui, os sopranos? Eu sei que tem também. Não me deixem apontar. Cadê os sopranos? As vozes agudas femininas aí. Vamos lá, meninas? 1, 2, vai. Eu te bendirei. ó Senhor, eu te bendirei, ó Senhor, teu glorioso nome bendirei. Isso aí. Eu vou ouvir vocês. Querem mais uma vez elas? Para pegar a voz? Não? Então cantem. 1, 2, vai. Eu te bendirei. Eu te bendirei. Eu ouvi bem pouco elas assim, se manifestaram menos. Vamos tentar fazer o coral agora? Os homens. Eu te bendirei. As contraltas. Eu te bendirei. E os sopranos. Eu te bendirei. Vamos lá? 1, 2, vai. Eu te bendirei, ó Senhor. Eu te bendirei. Eu te bendirei, ó Senhor. Teu glorioso nome bendirei. Eu te bendirei, ó Senhor. Eu te bendirei. Eu te bendirei, ó Senhor. Teu glorioso nome bendirei. Tá vendo que dá para fazer coral de qualquer lugar? Dá para fazer coral de qualquer lugar. Bom, e para que não fuja da regra, eu vou pedir para acenderem as luzes aqui. E aí a banda vai tocar Eu Te Bendirei. E a gente vai fazer aqui, né? Tá na Em Glória. Vamos fazer o momento Em Glória Communion. Você vai sair do seu lugar enquanto a banda toca, vai dar um abraço na galera aí, vai falar: você é amigo do Jânio também? Que massa! Você é o quê? Beleza? Vai lá, banda! Pode ir!
vendo amigos de todos os lugares. Eu tô vendo alunos meus aqui. Tem aluno meu aqui. Quem é ou já foi aluno meu aqui? Diga eu. Tem aqui, tem lá. Eita! Tem aqui. Modéstia de vocês, tá? Mas eu estou muito feliz porque tudo que eu faço, queridos, eu conto com os meus amigos. Pode sentar 5 segundos aí, rapidão. Eu faço tudo contando com os meus amigos. Eu sempre digo que a nossa maior riqueza, o meu dinheiro mesmo, está no bolso de vocês. Porque eu conto com o que vocês são, o que vocês têm, o que vocês fazem por mim. E é muito interessante saber que nessa caminhada eu sou professor de música só nesse ramo desde 2012. Mas eu canto desde os 8 anos. Cadê minha mãe? Dona Dulce? Minha mãe foi passear por aí em algum lugar. Oi, princesa. E aí, antes disso eu já cantava, eu canto desde os 8 anos. E eu lembro muito bem da primeira vez que eu cantei na igreja. Eu lembro que eu terminei de cantar e saí chorando, porque pra mim tinha ficado muito ruim, tava, sabe? E aí eu lembro bem da oração de uma pessoa que estava lá, isso lá no interior do Mato Grosso, viu, gente? Semana passada. Anteontem. Eu lembro que ele me viu lá chorando, a minha mãe do meu lado, sentado num lugar fora da igreja. E ele chegou e perguntou, e ele era bem grosseiro, né? Bem, o que está acontecendo? Aí minha mãe começou a falar. Antes da minha mãe terminar de falar, ele levantou a mão para o céu e fez uma oração mais ou menos assim: Senhor, o teu filho cantou bonito, Senhor. Não tem por que ele está chorando aqui agora. E Senhor, ele nunca mais vai chorar porque canta. Ele vai sorrir porque canta. Ele nunca mais vai sair triste depois de cantar. Essa oração, eu não sabia, eu tinha 8 anos, eu não tinha a dimensão do tamanho dessa oração. Mas essa oração determinou na minha vida o que me faria feliz nessa terra. E eu tenho o privilégio de fazer música com gente. Eu não gosto de gig de música, de banda de música que tem 5 pessoas. Eu não gosto. Eu acho que isso não tem cara de igreja. Eu não sou worshipeiro, tá? Porque o worship não tem gente, né? É VS. O worship dispensa música, dispensa vocal, né? 2, 3 pessoas no máximo. Eu não sou assim. Eu gosto. Vocês perceberam que eu gosto muito das vozes, né? E eu entendo muito que o Senhor colocou em mim um chamado de agregar pessoas, de fazer as pessoas estarem juntos cantando. E o meu EP, eu gravei um EP no início de 2018 e demorou muito tempo o processo de lançamento porque é tudo muito caro. Eu gravei um EP com 4 músicas. Pessoalmente eu tenho muito orgulho do trabalho que eu fiz ali, porque eu ouço meu EP hoje, eu acho ele incrível, com uma qualidade muito boa. E essa é a parte mais interessante. Eu fiz tudo isso com os meus amigos. Inclusive aqui hoje tem a galera que estava no back do EP. Eu não vai ter o nome de nenhum produtor famoso, de uma participação especial, um feat, né? Hoje em dia chama feat. Não tem. E eu nem preciso deles. Eu tenho os meus amigos que fazem a música acontecer e subir com a mesma qualidade. E agora a gente vai cantar uma música do meu EP, que inclusive foi pedida pelos músicos, né? O Ismael pediu, o Rafa pediu, o Mário pediu, o Babi já pediu. E é uma música difícil, por isso que eu deixo ela meio pra lá assim. Mas eu quero que vocês cantem com a gente. Ela é bem facinha, tá? Aí eu quero que vocês fiquem de pé de novo, porque ela é dançante também.
Esse é um tempo de muitas transformações na minha vida, no meu coração.
E para que tudo isso aconteça, a gente precisa ouvir a Deus e se calar, né? E de todas as vezes em que eu precisei me calar para ouvir a Deus, essa foi uma das mais difíceis, porque Ele precisou me calar cantando também, né? A minha voz, ela sofreu algumas alterações por conta do desgaste, cansaço. Eu comecei um tratamento e o Senhor está me fazendo vencer todo dia um pouco mais, e eu estou seguindo. Inclusive eu estou bem melhor do que eu estava quando eu descobri. E esse tempo gera muitas dúvidas. A gente todo mundo que faz alguma coisa em que o trabalho dependa muito de armas, de artifícios do teu próprio corpo. A minha mãe é massagista, massoterapeuta. Eu sou professor de canto, cantor. Tem uma galera aqui que tem trabalhos manuais, que canta, que prega, que atende pessoas. Quando você passa por um momento como esse, a gente fica com dúvida, né? Eu lembro que a minha mãe sofreu um acidente doméstico há anos atrás e ela precisou fazer cirurgia na mão. Eu tenho certeza que ela teve dúvidas sobre poder ou não voltar a fazer o trabalho dela. E isso aconteceu comigo nesse processo. Graças a Deus eu tive pessoas do coração cuidando de mim, e tenho ainda essas pessoas, glórias ao Rei. Mas nesse tempo eu tive o Senhor dos Senhores, o meu Deus, o meu Pai de amor. E nesse tempo de silêncio Ele me fez conhecer canções que me fizeram orar a Ele enquanto eu cantava essas músicas, que me fizeram adorar a Ele no silêncio de uma voz comprometida. E essa música de agora é uma dessas canções, que fala que em meio ao mar, em meio a uma tempestade, existe um lugar que no meio das ondas eu posso descansar. E isso precisa me acalmar, porque Ele está cuidando de mim. Senhor, seja o nosso abrigo, Pai.
conversar com vocês aqui. O local sofre hoje que não tem cadeira. Bom é o Natal, né? Sofá. Sofá. Tudo que vocês conhecem de mim é por causa de pessoas. Quando eu cheguei em Brasília, em 2002, 2003, mais ou menos o que eu me lembro. Eu morei alguns poucos meses na casa da minha tia, essa moça que está aqui na frente. Ela me matriculou numa escola, ela arrumou um estágio para mim, e eu tinha vindo passar uns dias, mas apareceu um festival de música para eu participar, e eu pensei, preciso ficar mais, é um festival de música. Ela conseguiu escola, estágio, veio em festival de música, passou uns 2 meses, mais ou menos depois, 3 meses, meus pais vieram para cá, e eu já não tinha mais para onde voltar, porque meus pais já estavam no lugar que eu estava, que é aqui no Gama, e eu vim morar com os meus pais do Guará para o Gama. E naquele tempo eu conheci muitas pessoas, pessoas com promessas e pessoas que em silêncio realizaram muitas coisas na minha vida. Nós congregamos durante 1 ano numa igrejinha pequenininha aqui no setor oeste, e depois nós fomos para a Igreja Batista Ebenezer, que foi onde eu conheci algumas pessoas que inclusive estão cantando comigo aqui agora, né, irmã Jacinta? E eu fiquei alguns anos na Igreja Batista Ebenezer. Foi um período muito difícil na nossa vida familiar e também na nossa vida ministerial. Nós fomos provados no fogo, né? E em uma vez, lá na Ebenezer, uma cantora foi convidada para cantar, e a gente ministrou o louvor antes, e ela falou assim, depois: você está cantando muito legal, cara, eu vou te levar para fazer o backing do meu CD. E eu não conhecia ela, não sabia quem era ela. E ela me convidou, e no dia da gravação desse backing, do disco dela, eu nunca tinha entrado em estúdio, viu gente? Nunca. Eu conheci o líder do grupo Plenitude, o Marquinhos, e eu fui convidado a entrar no grupo. A cantora foi a cantora Robenita Moraes. A Robenita é uma madrinha para mim, ela foi convidada para estar aqui hoje com toda certeza. Ela me abriu praticamente todas as principais portas pelas quais eu passei. Ela foi usada por Deus para me colocar nos principais e maiores lugares, alguns deles eu estou até hoje. De lá para cá eu cantei com muitas pessoas, muitos cantores, conheci muitos artistas da música cristã e da música não cristã. E o meu coração, ele está num lugar como esse aqui sempre. Eu só sei cantar música para Deus. Eu sei, a minha voz, ela existe para cantar e louvar a Deus. Jane, você não canta música secular? Canto sim, eu preciso cantar, eu vivo disso, e glória a Deus por isso, porque até as portas que muitas pessoas olham e duvidam de que tenha sido Deus, eu passei por elas e eu vi Deus do outro lado. Então ninguém tem o direito de tocar no meu relacionamento, é a minha história. Algumas dessas portas que eu passei me abriram outras portas, me convidaram a fazer outras coisas. Eu estou inserido num contexto musical, em todos os ambientes, em todos os nichos. Mas meu coração é isso aqui. Eu sei cantar música para Deus. A minha voz fica bonita mesmo cantando canções como essas. Mas como eu disse, eu não faço isso sozinho, porque eu preciso de gente. Eu gosto de música feita por gente. E aí o Senhor foi colocando pessoas na minha vida, colocou músicos. O Anderson, gente, esse tecladista simpático aqui, do bigode mega especial. Ele foi
o principal líder que eu tive na minha vida na área da música. É com ele que eu aprendi todos os formatos que eu ensino nas minhas turmas hoje. Ele foi o líder do Netzer. Tem mais gente aqui que foi Netzer. Opa, tá bom. Tem gente aqui, ó, Netzer. É isso. E nós fomos uma casa para nós mesmos, né? Durante muitos anos, não é verdade? A gente se sustentava. E nesse tempo eu pude conhecer os meus amigos e as dores, os desafios que cada um vivia. E desde que eu comecei a fazer um trabalho como esse, eu não ofereço música para nenhum deles, nem para os músicos e nem para os meus cantores preferidos da vida. Eu ofereço o meu coração. Vocês sabem disso. Vocês sabem. Eu me preocupo com vocês, eu participo da vida de vocês, eu me compadeço, eu trago para mim as dores, os desafios, e eu não ignoro o que vocês vivem fora daqui. Nunca fiz isso. Eu não sou um cara que trabalha pelo meu interesse. Inclusive algumas pessoas aqui já tiveram que me encontrar várias vezes fora desse ambiente para a gente ter uma reunião. Para a gente conversar sobre o que não é música. E não adianta para mim chegar aqui e cantar e eu não ter uma cura para oferecer para ninguém. E nessa vida eu aprendi esse princípio, e depois uma vez o meu pastor falou bem aqui, uma coisa que eu nunca esqueço. Ele falou assim: ovelha gera ovelha. E eu trazendo para a nossa realidade, músico gera músico e músico cura o músico. Eu poderia precisar apenas dos serviços musicais de cada um, mas isso para mim não seria suficiente. Eu amo sentar com cada um e conhecer a vida de vocês, e se eu tiver um bom conselho, eu quero dar esse bom conselho, eu quero compartilhar a minha vida com vocês também, e se vocês têm um bom conselho para me dar, eu ouço, porque nós somos um. Ontem, na nossa última sala de oração, a minha pastora mencionou um dos versículos que eu mais amo na Bíblia, que é Jesus falando em João 17, o seguinte: Pai, eu oro não apenas por esses discípulos que você me deu, mas eu oro também por aqueles que através destes discípulos vão conhecer e aceitar o seu nome. Jesus orou por mim e por você. E toda vez que eu me lembro disso, eu entendo que eu tenho essa função de abençoar os meus amigos, os meus alunos. Eu oro pelos meus alunos, gente. Vocês talvez não saibam, ou talvez eu nunca tenha dito isso, mas eu oro pelos meus alunos. Eu oro pelos meus amigos, músicos, cantores, e eu trago para a minha vida os desafios que vocês vivem também. Porque eu já estive nos mesmos lugares, talvez eu ainda esteja neles. Mas eu não ofereço música, como eu falei, eu não ofereço presentes. Eu ofereço o que eu tenho de mais incrível em minha vida. E o que eu tenho de mais incrível na minha vida é alguém que a gente não pode ver com esses olhos. Eu ofereço Cristo, porque Cristo também ofereceu de si mesmo. Mas Ele não ofereceu uma promessa, Ele ofereceu o que Ele é em essência. E é isso que a gente vai cantar agora. Eu
aqui que nós somos da Igreja Batista Ebenezer, teve um domingo que nós tínhamos a classe do Ministério de Louvor, tá? Na escola dominical. E nessa classe de escola de louvor, nós assistimos um DVD de um pastor chamado Donnie McClurkin. Eu acho que eu nunca contei isso para quem foi dessa época comigo, mas aquele DVD mudou a minha vida. Ele deu um testemunho poderoso, transformador. E eu lembro que na história dele tem o dia que ele ganhou um Grammy. Ele foi o primeiro cantor evangélico negro a ganhar um Grammy. E ele foi na cerimônia do Grammy receber o prêmio dele. Mas no outro dia, ele acordou cedo e foi para a igreja dele. Ele era o regente do coro. Ele foi viver a vida dele. E quando ele chegou na igreja, uma pessoa parou ele e falou: o que você está fazendo aqui? Aí ele: eu sou o regente, eu tenho que estar aqui. Aí a pessoa: mas você acabou de ganhar um Grammy, você é outra pessoa agora, você é o maior dos Estados Unidos, você está em todas as capas de revistas e jornais. E ele falou o seguinte: não, isso não é sobre mim, eu sou só um menino da igreja. E eu trouxe essa palavra para a minha vida no dia que ele falou isso, nesse DVD. E no próprio DVD ele conta como ele foi um dos co-criadores da música pentecostal como nós conhecemos hoje. Ele, juntamente com um pastor chamado Andraé Crouch, que era o pastor do Michael Jackson, eles tiveram o ideal da black music de coro como nós conhecemos hoje. E no DVD tem um depoimento de amigos e amigas dele, parentes, todos cantavam no coral dele, e elas contam algumas coisas curiosas. Elas falavam que ele era muito exigente, muito rígido, muito duro às vezes. E às vezes elas tinham vivido um sábado totalmente na esbórnia, na sujeira, sabe? Em festas, bêbadas, drogadas, sabe? Fazendo todo tipo de coisa que a gente censura hoje em dia e olha e se separa de pessoas que são assim. Mas ele não deixava elas em paz. Quando chegava no domingo de manhã, que ia ter o ensaio do coro, ele ia e buscava todo mundo do coral e levava para a igreja. E elas falavam: a gente estava drogada, e ele puxava a gente, saía arrastando a gente para a igreja para cantar. A gente estava bêbada, a gente estava de ressaca, e ele puxava a nossa mão e levava para a igreja e cobrava como se a gente tivesse sóbrio. E elas falam que foi isso que mudou a vida delas, ele ter insistido nas vidas daquelas cantoras e cantores daquele coro. Graças a Deus não temos ninguém assim, estamos todos bem, mas eu sempre vou segurar a mão de vocês e trazer para perto, independente de onde eu encontre vocês. Não é sobre o lugar, é sobre nós. Eu sempre vou pegar na mão de vocês e trazer para perto, para a gente viver um momento bom como esse, cheio da vida de Deus que transborda em nós e chega em pessoas como essas que a gente está vendo aqui. Nós somos um em Cristo, como diz em João 17. Em Coríntios 4 tem um texto que diz assim: nós temos esse tesouro que somos, né? Nós somos um tesouro na mão de Deus. Nós temos esse tesouro em vaso de barro, para que a excelência do poder, que talvez seja visto por vocês, seja percebida de que não vem de nós, ela vem de Deus. Porque quando a gente desce daqui, quando a gente vai embora, em tudo, em todos os nossos dias, nós somos atribulados, mas nós não somos destruídos. Nós somos perseguidos, mas nós não somos desamparados. Nós nos sentimos sozinhos por alguns momentos, mas nunca nos falta um amigo. E a gente traz em nós a vida de Cristo pulsando e latejando, para que a gente nunca se esqueça que mesmo expostos, entregues à morte todo o dia,
é a vida dele que vai renascendo em nós dia após dia. E é por causa dessa vida que nós estamos aqui, porque muito mais importante do que aquilo que a gente vê, que é passageiro, está aquilo que a gente não vê, que é eterno. E como a gente cantou na primeira música, haverá um dia em que tudo que é invisível e que é poderoso em nós, que opera em nós, será visível e desfrutaremos olhando nos olhos do Salvador. Glória a Deus. Nosso maior tesouro é o Senhor Jesus.
Eu sou um arranjador, né? Eu não sou tão compositor quanto sou arranjador. E eu rearranjo muitas canções, né? Eu reescrevo arranjos, eu desenho, enfim. E aí uma coisa que é muito engraçada é que quase todo mundo que é meu aluno canta o mesmo arranjo dessa canção que a gente vai cantar agora. E eu insisto nos meus arranjos porque na minha cabeça eles funcionam melhores do que os originais. Na minha ótica eu falo, cara, por exemplo, cadê o Jonas? Vem aqui, Jonas. Essa música, o original dessa música não tem o sax. Mas fala aqui pra mim, não foi uma grande cartada ter inserido o sax? Ficou maravilhoso, cara. Ninguém vai me convencer do contrário. Se o Davi Sasser estivesse aqui agora, ele ia parar e pensar, por que eu não coloquei sax na gravação? E esse cara aqui, queridos, ele é um dos caras mais incríveis que eu tenho a honra de conhecer. Vocês viram tanto que ele toca bem, né? Maior do que isso é o coração dele. Ele tem um coração de servo e eu tenho orgulho de morar aqui. Deixa eu ver. E eu me sinto feliz de ouvir a música. Quando eu ouço a música, talvez seja diferente da maioria aqui, porque nem todo mundo que está aqui trabalha com música, mas a música na minha cabeça ela vem toda aberta, assim, toda distribuída. Eu ouço as vozes. A primeira voz que eu tiro de intuitivo é contralto. A voz de intuição é contralto. Glória a Deus! É melhor, é melhor. Eu falava muito, o contralto é muito difícil. Eu pensava, pois é nele que eu vou começar. Também acho. E aí eu começo a pensar em ideias, cara, por que não tem isso aqui? Por que não tem isso aqui ali? Por que a gente não está fazendo desse jeito? E aí essa música, ela é um presente de Deus para mim, porque eu lembro quando eu criei o arranjo dela e executei a primeira vez no Netzer. E agora vocês vão cantar com a gente, os meus alunos sabem esse arranjo também, o nosso arranjo de Osana.
os meus olhos para que eu possa ver com o amor que tens por mim. Te quero ser igual a ti. Tudo que sou é pra teu louvor, pois contigo vou viver pra sempre. Abre os meus olhos para que eu possa ver com o amor que tens por mim. Te amo. Quero ser igual a ti. Tudo que sou é pra teu louvor, pois contigo vou viver pra sempre. Quero que você se assente aí. Eu agradeço o vocal, vocês estão livres por alguns minutos, pode descer. E eu vou cantar a minha última música. E antes eu quero falar sobre como essa música chegou na minha vida. Eu sou um grandíssimo admirador e hoje partilho dessa musicalidade da igreja adventista, né? Eu sempre falo que a igreja adventista é minha casa de praia. Tem meus amigos adventistas aqui, cadê eles? São Coral Jovem, Doutores de Esperança. E eu, como um estudioso da música, é óbvio que eu ia cair na musicalidade adventista. Foi através desses movimentos de música que eu aprendi a ler partitura, que eu fui me melhorando em cima daquilo que eu canto. E há muitos anos atrás eu conheci um material de uma cantora chamada Priscila. Eu tive acesso a uma música que hoje muita gente não sabe disso, tá? Hoje vocês vão saber. A minha música número 1 da vida é essa música que eu vou cantar agora. É a minha música preferida, tá? Ela não é grandiosa como tudo isso que vocês viram, que é uma música até bastante simples, né? Mas ela me arrebatou por conta da letra e da história de quem a cantou. E eu sempre digo isso, e para todo mundo que lida com música, você pode, num dia difícil, buscar respostas em muitas fontes, mas o Senhor já colocou na sua vida aquilo que vai te curar ainda. E foi assim na vida dessa cantora, e foi assim na minha vida também. A letra dessa música diz o seguinte: todo mal que eu fiz, ele não pôde me afastar do
E aí vem essa frase que eu trago para minha vida. Em algum momento eu vou tatuar ela aqui, ó. O eterno amor morreu na cruz para viver completo e eternamente em mim. Por amor ele se entrega para sofrer. Por amor ele me transforma num novo ser. Incondicional amor de Deus, louco para pulsar junto ao teu e o meu coração. Mas eu não sei explicar isso. E nessa música eu vou ter a honra de participar, cantando e vivendo essa canção com as minhas maiores inspirações artísticas, que vocês vão ver aqui do meu lado daqui a pouco, que é o MOVE, o Movimento de Arte da nossa Casa Batista em Glória.
Eu quero deixar agora com esse cara que é sensacional. Esse aqui é o meu pastor, gente. Ele ora por mim, ele me abençoa, ele cuida de mim, ele me dá bronca, ele me chama para ajustar as coisas que a gente faz aqui. E ele insiste em mim. Eu te amo, cara. Obrigado. Eu tenho uma notícia muito ruim para dar para vocês e vai frustrar a expectativa de muitos. É que eu não vou cantar. Não, canta aí. O cara tem que ser muito corajoso para subir aqui e cantar depois do que nós ouvimos, né? Mas eu fico muito feliz com a maneira como algumas pessoas lidam com o aniversário, sabe? E o Jânio me surpreende de muitas formas. Eu sei que isso aqui é algo que já estava no coração dele. E ano passado, inclusive, chocou a agenda. Foi ele que não deu tempo e tal. Eu fiquei triste com isso, porque é um dia muito precioso. Tem gente que vai para pizzaria, tem gente que bebe, tem gente que vai para boate, tem gente que faz o que. Tem gente que quer adorar a Deus no dia do seu aniversário. E ele dizia, né? Encerramos ontem nossa sala de adoração, a sequência de 40 dias de jejum, e ele pastor, mas nós vamos celebrar no 41º dia, porque o fechamento vai durar até sábado. É um dia de celebração. Eu estou muito feliz, meu filho, de poder compartilhar nesse momento, estar aqui celebrando com você. E eu quero trazer uma mensagem, prometo que ela vai ser muito rápida, por isso eu preciso que você me preste bem os seus ouvidos. É uma mensagem que está direcionada, obviamente, ao aniversariante, mas como é a palavra de Deus, todos que estamos aqui somos beneficiados e vamos sair daqui alimentados com essa palavra, amém ou amém? Porque eu fico muito cheio, meu Deus, eu amo esses meninos aqui, eles estão aqui conosco. Alguém me pergunta, esse pessoal congrega todo aqui? Porque eles estão aqui todo mês. Tem membro da igreja que só vem no dia da ceia, então dá tudo certo. Não muda muita coisa, não. Eu amo muito essa turma que está aqui com a gente, todo mês estão aqui servindo. A cantata, que é um trabalho maravilhoso, que a maioria desse grupo participa, que é um braço do trabalho do Jânio aqui. Mas hoje eu quero compartilhar algo. Eu gosto muito de imaginar a nossa vida. Dias de aniversário servem para quem está aniversariando e para quem não está. O salmista disse assim: ensina-me, Senhor, a contar os meus dias até que eu alcance um coração sábio, não é? É como se ele estivesse dizendo assim: Senhor, ensina-me a viver um dia de cada vez, ensina-me a viver o dia completo. E eu queria que você respondesse para você mesmo aí uma pergunta simples: quantos anos você tem? Aliás, vou falar diferente. Fala em voz alta, todo mundo junto, qual é a sua idade? Vamos lá? Qual a sua idade? 54. Pois é. Eu tenho outra notícia ruim para tu. Você não tem esses anos, você tem essa idade. Esses anos você não tem. Esses anos, eles já se passaram. E a gente tem uma referência de X anos. Eu tenho 55, com essa carinha de 54, ninguém diz. Mas esses 54 anos, 55 anos se foram, esses 39 anos já foram. São referenciais. Eles criaram marcos, trouxeram história, e tudo isso é válido, mas eles se foram. O salmista diz: ensina-me, Senhor, a contar os dias. E Provérbios capítulo 4, versículo 26 diz assim: veja bem por onde anda, e os teus passos estão seguros. Se eu estou contando meus dias, estou olhando bem por onde ando, os meus passos irão ser seguros. O versículo posterior diz: para que nós não nos desviemos nem para a direita nem para a esquerda, ou seja, permanece firme, mira no alvo e vai, não é? E aí nós estamos procurando esse lugar, contando os nossos dias para vivermos bem. Mas eu imagino, Jânio, que a nossa vida, ela é
imagina não, a nossa vida é uma jornada. Amém, amém? A nossa vida é uma jornada. Nós estamos num caminho, estamos nos dirigindo para um lugar. E quando estamos dirigindo para um lugar, nós nos encontramos no meio do caminho com diversas placas de advertência. Quando eu falo aos jovens com muito menos idade que você, geralmente quando fazem 15 anos, 16 anos, eu digo o seguinte, embora sirva para você também, presta bem atenção nas placas. Tem uma placa específica que a gente tem que ficar muito atento, é a placa de bifurcação. É aquela hora que você tem que tomar a decisão, que caminho vou seguir, qual a decisão que eu vou tomar. É uma das placas extremamente preciosas para a nossa vida. Mas existem outras placas que nessa jornada, Jânio, nós nos encontramos. Você já encontrou com elas algumas vezes, e você que está aqui hoje foi convidado para ouvir essa palavra também já se encontrou, e hoje eu vou apresentar algumas que talvez esteja gritando para você e você não esteja vendo. E para você, meu filho, eu espero que você se apegue muito a essas verdades. Uma dessas placas é a de reduz a velocidade. Essa placa, ela está dando uma ordem clara: desacelere para viver melhor. Desacelere para viver melhor. Nem tudo na vida precisa ser resolvido com pressa. Às vezes é necessário desacelerar, refletir e curtir a jornada, porque a felicidade não é um destino, ela é uma jornada. Eu tenho que ser feliz enquanto eu chego lá. Amém ou não amém? A Bíblia diz que Deus que não dorme nem dormita o guarda de Israel, não é isso? A Bíblia diz isso, mas quando você lê o primeiro capítulo de Gênesis, lá diz que Deus descansou. E descansar, no primeiro capítulo, a Lohane deu uma aula aqui um dia fantástica, falando desse descansar no sentido de contemplação, porque Deus não se cansa, mas Ele fazia e contemplava, algo que nós, eu e você Jânio, nessa correria para lá e para cá, muitas vezes perde o time e não contempla o que está acontecendo à volta, não contempla o trabalho das mãos, não vive de fato o que Deus permitiu que você construísse com esse dom de criação, com esse dom que você tem. Amém ou amém? Nesse novo ciclo que serve para o Jânio, serve para mim e para você também, desacelere para ouvir mais a voz de Deus, apreciar o processo e cuidar de você mesmo. Eu vou repetir, nesse ciclo que está se iniciando hoje, dos 39 anos, dos 55, dos 13, dos 20, 60, não sei quanto, preste atenção, desacelere, ouça mais a voz de Deus, ou seja, cesse os ruídos, para você apreciar o processo e cuidar mais de você mesmo, até porque essa é uma ordem que Paulo deu a Timóteo: cuida de ti, cuida da doutrina, para que você salve a si e aos outros. Ele estava dizendo a mesma coisa que você ouve quando vai voar. Em caso de despressurização, máscaras de oxigênio cairão sobre a sua cabeça. Coloque primeiro em você e depois na pessoa que tem alguma dificuldade de locomoção ou que seja mais frágil. Amém ou não amém? Depois tem uma outra placa, são poucas, tá? Depois tem outra placa que diz curva perigosa. Confie nas mudanças no caminho, Jânio. Confie nas mudanças que vão acontecer no meio do caminho, porque a vida, ela tem curvas inesperadas. O caminho pode mudar, mas a direção em Deus é sempre segura. Amém ou não amém? Eu quero dizer para você: confie no Senhor, mesmo nas incertezas. Ele guia mesmo quando o caminho parece invisível, quando imprevisível. Confiar em Jesus, confiar em Deus é seguro. Ele mantém os nossos pés firmes. E muitas vezes nós nos pegamos no meio do caminho inseguros, porque as verdades absolutas, aquelas que estão na nossa frente, o diagnóstico, a carta de demissão, seja lá o que for, alguma dificuldade da vida, aparecem como verdades absolutas para nós. Mas eu tenho uma boa notícia para você, querido. Tenho uma boa notícia para você, João. Você não vive pelo que vê, você vive por fé. Então nem tudo que nós estamos vendo é o que é. Nós enxergamos além disso. Amém ou amém? A outra placa é proibido parar. Siga em frente mesmo que canse. Está cansado, Jânio? Descansa. Você está cansado, querido? Cansado de alguma coisa? Cansado do casamento? Cansado do filho? Cansado do trabalho? Descansa. Contempla o que você está vivendo, porque muitas pessoas, ao invés de descansar, ela para, pisa no freio abruptamente, e isso faz mal para você, faz mal para as pessoas que caminham com você, porque atrás de você tem sempre algumas pessoas te seguindo, e a sua jornada, a velocidade com a qual você está andando, está dando tom para as pessoas que te seguem. E essas pessoas não são aquelas lá do TikTok e do Instagram. Eu estou falando do seu filho, eu estou falando das pessoas que te observam, que você testemunha, dos seus
funcionários, do seu patrão, as pessoas com as quais estão perto de você. Nesse novo ciclo, sonha, independente da curva, independente das incertezas. Trabalhe pela fé. E não economize no sonho, não, irmão. Fala aqui sempre: economizar no sonho é uma burrice que a pessoa pode ter, porque Jânio, você vai gastar a mesma energia para sonhar pouco ou sonhar grande. É o mesmo preço. Então não economize, sonhe, seja ousado. Os lugares onde você vai pisar, os países onde você vai cantar, os lugares onde você vai passear, em nome de Jesus, comece a ver, comece a procurar. Rapaz, olha, aprenda com minha esposa. Se você vê a Cecília olhando no computador, você vai dizer: mulher rica, comece a olhar e pensar. Ela está pensando em cruzeiro, quer atravessar. Meu Deus do céu, onde é que essa mulher está chegando isso? E ela fala: estou gastando a mesma energia, gaste a mesma energia para sonhar, porque os seus pés nunca vão pisar onde a sua mente não foi primeiro. Então haverão curvas perigosas, incertas, mas se você estiver caminhando com o Senhor em fé, Ele vai dar o caminho, Ele vai fazer com que essa jornada seja mais leve. Então fique atento a essa placa. A outra é mão única, só há um caminho, Jesus, e esse você determinou como prioridade na sua vida. A questão é que muitas vezes a gente pega atalhos, mas a mão é única. Nós pegamos atalhos, sugestões, situações que parecem ser mais fáceis, e a gente sempre se complica quando pega um atalho. E o caminho do Senhor, ele é simples, ele é reto. Então andar com Jesus e priorizar a vontade de Deus é prioridade máxima na minha vida, na sua vida, Jânio. Continue assim, continue nos inspirando a seguir. A outra placa é: você está sendo observado. Viva com integridade. Mesmo quando ninguém vê, Deus está te acompanhando, e outras pessoas inspiram-se com a sua própria vida. Ser íntegro e testemunhar para impactar a vida do outro. Muitas pessoas nesse tempo de geração que está cada dia submergindo com mais velocidade, muitas pessoas se perdendo com mais velocidade, não se preocupam porque diz: a vida é minha, eu faço dela o que eu quiser. Mas enquanto você faz a sua vida do jeito que você quer, você está fazendo com que outras pessoas se espelhem em você, e daqui a pouco, atrás dessa jornada que você está seguindo, caminhando, as pessoas que estão te seguindo estão tropeçando, não conseguem dar o próximo passo, porque alguns dependem de nós. Ninguém é uma ilha, e a gente precisa viver com integridade para a gente seguir em frente. Por último, a última placa é: uma nova rota, uma nova chance. Esse aniversário hoje aqui, querido, ele é mais do que uma festa, para minha cabeça, de verdade é, mas é uma chance de ajustar a rota, não a do Jânio especificamente, mas de absolutamente todos que estamos aqui, porque eu acredito que a Bíblia, a palavra de Deus, ela não é para uma pessoa. Nós estamos para celebrar a vida do Jânio, mas essa palavra precisa entrar no coração dele, no meu e no seu. Nós precisamos nos ajustar a rota e seguir com um propósito. Deus tem um propósito definido para nós. Quando nossos irmãos, ainda exilados ou na iminência de sair do exílio, e o povo chorando, clamando, num momento difícil da vida deles, Deus diz assim: eu é quem sei o plano que eu tenho acerca de vocês. Um plano de paz, para lhe dar um bom futuro, para você prosperar. E que momento que isso, porque é muito bonito você tirar o versículo sozinho de lá, falando: Deus, olha, Deus tem um plano. Mas ele disse isso em momento de dor. Ele disse isso enquanto as pessoas estavam cansadas. Ele disse isso enquanto as pessoas se assentavam na beira do ribeiro, dizendo assim: eu não tenho motivo para cantar. Quantas vezes, Jânio, você subiu e falou assim: eu estou sem motivo para cantar, mas vou subir. Eles diziam assim: vou cantar em terra estranha. É assim, é num contexto mais ou menos parecido com esse, que muitas vezes eu e você nos colocamos, nos vemos, mas nós não vivemos pelas verdades que estão latentes na nossa frente. O que nós enxergamos, querido, nós não vemos, até porque o que vemos é efêmero, é passageiro. Nós vivemos de fé. Nós somos transformados pela fé, de glória em glória, pela fé. Amém ou não amém? Deus está colocando essas placas diante de nós, nessa desculpa do aniversário do Jânio, porque para mim é só uma desculpa para trazer essas pessoas até aqui, trazer você, trazer a mim. Uma desculpa para que nós estivéssemos juntos nessa noite, para dar uma olhadinha nessas placas
que por causa da nossa velocidade estão passando rápido demais e a gente está sem tempo de ler. As nossas decisões estão sendo tomadas de uma forma abrupta, porque nós não estamos contando os nossos dias. Não vemos os dias passar. E se você pensar direitinho comigo, que dia do mês é hoje, Jânio? Você lembra o dia da virada do ano? Parece que foi ontem. Porque está passando rápido demais e nós estamos seguindo o ritmo dessa velocidade. Com a velocidade da informação, da tecnologia, nós estamos entrando, mas nós não damos conta. Você precisa desacelerar para você conseguir ler as placas que não param de surgir diante de nós. Porque Deus está falando conosco o tempo inteiro. Paulo disse que se você tiver dúvida acerca da existência dele, dá uma olhadinha 360 graus, porque tudo à nossa volta proclama a existência do nosso Deus. Ele está falando o tempo inteiro comigo e com você. Amém ou amém? Amém. Eu quero convidar você para nesse momento nós orarmos primeiro por nós mesmos. Vamos orar pelo Jânio, vamos orar pelo Jânio. Mas eu queria, querido, eu não posso perder essa oportunidade como pastor e de forma responsável te convidar para você tentar enxergar as placas e talvez tenha que voltar nessa jornada da sua vida alguns passos. Talvez tenha que voltar em alguns lugares, tenha que rever alguns valores. Talvez você tenha que voltar em algumas pessoas, talvez você tenha que rever alguns pensamentos que foram plantados na sua cabeça nos últimos anos e que você achava que estava com o poder da direção da sua vida na sua mão. E quando nós vemos o aniversário onde toda a honra, toda a glória está sendo dada para Deus, estamos aqui para celebrar o nome de Deus. Como o Jânio nos convidou aqui na igreja, ele falava: vamos celebrar a vida. E você sabe o que está acontecendo com muitas famílias na nossa volta? Nós temos motivo para celebrar a vida, porque nós estamos vivendo conformados num mundo morto. E o Evangelho, ele é aquele que coloca em nós um carimbo de embaixador. E sendo embaixadores, a gente vem para viver dentro das leis desse reino. Não é assim que funciona na embaixada? As leis que eles vivem não é daquele território, mas da embaixada do país no qual eles representam. Nós somos embaixadores do reino dos céus. E a lei que rege a nossa vida, querido, não é a lei desse mundo. Nós só então temos que infringir a lei dessa terra. Fica tranquilo, se você seguir direitinho a lei do reino, você vai estar acima da lei dessa terra. Fique em paz. Nós precisamos ver direitinho como é que estão as placas, se eu tenho tido tempo de vê-la, porque algumas você vai precisar rever, algumas você vai ter que voltar dessas placas que eu disse e rever, para rever como é que você está, em que lugar que você está. Portanto, antes de orar pela vida do Jânio, por essa celebração, eu queria orar pelos seus convidados. Eu queria orar pela minha vida, pela vida da minha família. Eu queria pedir a Deus que revelasse a cada um de nós aqui aonde foi que nós nos perdemos no meio da jornada. O casamento que está indo mal, o relacionamento do filho que está indo mal, a comunicação que se perdeu. Fala com você, querido. Talvez dentro de casa a velocidade está tão grande que quando você conversa com o seu marido, com o marido e esposa, você fala A e ele entende B, e em 5 minutos um diálogo de algo simples já se tornou numa discussão violenta, porque as placas não foram respeitadas. É só por isso. Eu queria orar por você. E você que permite, eu vou pedir que você curve seus olhos, feche seus olhos, curve sua cabeça. Porque eu quero realmente pedir algo, que eu acredito que essa desculpa que Deus criou para estarmos juntos hoje aqui é maior do que apenas ouvir boas músicas com boas vozes na celebração de aniversário de um grande amigo. Meu Deus, eu te peço agora, Pai amado, que cada coração que está sendo colocado à mesa diante de Ti, eu te peço agora, Senhor amado, por cada família que aqui está, pela minha vida, eu te peço, Senhor, aonde a minha voz está chegando, Senhor.
seja a tua voz. Aonde, Pai querido, os ouvidos que estão abertos nessa hora possam perceber, Deus amado, que há situações que precisam ser ajustadas, porque a velocidade da vida, Senhor amado, desajusta, Senhor, a nossa condição como ser humano, e por muitas vezes, Pai querido, nós não olhamos mais no olhar do outro, nós não ouvimos os gritos, muitas vezes silenciosos, daquele que dorme ao lado da gente, ou que dorme ao quarto ao lado, pessoas, Pai querido, que caminham conosco e que querem nosso bem, mas nós não reconhecemos mais a voz, porque a nossa vida, Senhor amado, está uma loucura, nós estamos caminhando, e a nossa jornada está cada dia mais atrasada, parece que estamos sempre atrasados, Pai. Em nome de Jesus, Senhor amado, que possamos rever, Senhor, as placas de advertência, que possamos, Pai querido, rever, Senhor, como temos vivido a nossa vida, porque nós precisamos viver um dia de cada vez. Mas, Senhor amado, a ansiedade, o excesso de futuro entrou na nossa vida, Pai querido. Nós estamos muito apressados, com muita vontade de alcançar logo, como se a felicidade, Pai querido, ela fosse um destino, e ela não é, ela é uma jornada. Eu te peço, Pai querido, em nome de Jesus, que hoje comece um novo ciclo, Senhor, na vida de cada pessoa que entrou aqui, um ciclo novo, Pai querido, de esperança, um ciclo novo, Senhor amado, de paz dentro dos lares. Meu Deus amado, em nome de Jesus, se há alguém aqui, Senhor amado, que quando chega em casa, o virar da fechadura, Pai querido, é um tormento, eu te peço, Senhor amado, em nome de Jesus, transforma de novo esse lar, Senhor amado, num lugar de delícias. Senhor amado, o Senhor fez para ser um paraíso, o Senhor fez, Pai amado, para ser uma bênção. Então, em nome de Jesus, Pai, se rotas precisam ser alteradas hoje, Senhor, se estamos, Pai querido, andando numa rota diferente daquela que o Senhor preparou para nós, Senhor amado, em nome de Jesus, nos ajude, Senhor. Tem misericórdia de nós. Nós queremos seguir, Pai amado, a rota que o Senhor traçou, não a nossa própria. Em nome de Jesus, fomos convidados hoje, Senhor, definitivamente para rever essa rota. Nós cantamos aqui, Senhor amado, que sem Ti nós não sabemos viver. E essa é a verdade, nós não sabemos viver sem Ti, Pai. Em nome de Jesus, ajuda-nos a alterar o curso dessa história, Pai. Em nome de Jesus, que a nossa trajetória esteja diretamente ligada, Senhor, ao Teu propósito. Em nome de Jesus, amém. Amém, igreja. Que Deus te abençoe. Eu falo com muito carinho, que você possa sair daqui hoje com o coração cheio de vontade de mudar a rota, se necessário for. E mudar a rota às vezes exige algumas decisões drásticas. Ter tomado a trajetória, o caminho errado, a rota errada. Não sei se você já passou por isso, viajar 100 quilômetros indo daqui para Fortaleza e errar o caminho, 100 quilômetros que seja. Cara, que esses 100 quilômetros dói tanto e ter que voltar. Não tem retorno tão fácil, é difícil. Mas graças a Deus o GPS de Cristo é igual ao GPS aqui, ele recalcula a rota na hora que você se arrepende. No GPS de Deus, querido, é como a mocinha do GPS lá do Waze. Ela não reclama porque você errou o caminho, ela só recalcula a rota. Para isso, ele só precisa se arrepender. Eu me arrependo, deixo e alcanço misericórdia, e a rota é recalculada. Amém ou não amém? Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Agora eu te peço para ficar de pé, querido. Não, fica quieto aí, você não se mexe no meu. Eu sou pastor, estou com o microfone na mão. O menino que está no som é meu amigo. Quero ver quem vai me arrumar esse microfone aqui. Queridos, como eu disse, esse é o momento do Jânio, porque até aqui ele dedicou os louvores e tudo o talento, tudo que esse povo lindo tinha a Deus, sim ou não? Nós dedicamos a palavra, obviamente vinda de Deus, para nós, os convidados, mas agora é a hora da celebração, é igual casamento, né? Casamento, o que é? Casamento é declarado marido e esposa, porque ela já era mulher antes, né? Marido e mulher não existe, né? Antes de casar, ela já era mulher. Então, marido e esposa. Ela declara marido e esposa, tá tudo certo. É o casamento. E agora é a hora do aniversário do Jânio. Agora é a hora de celebração.
Agora é hora da celebração. Parece que o pessoal não está entendendo o gancho.